Meu amado, minha amada, queira abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21. Vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 33, que diz assim a palavra do Senhor. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Amém? Amantíssimo e eterno Deus, graças te damos pela tua santa e poderosa palavra. Pai, nós sabemos que a tua palavra, ela nunca volta para ti vazia, mas antes ela faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para o qual o Senhor a está enviando. Pai, que a tua palavra encontre uma boa terra em nossos corações, que a tua palavra venha germinar, a brotar, crescer, florescer e frutificar, e que os frutos sejam frutos dignos de justiça. Isso é o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amados e queridos, esta palavra, esta passagem acerca da parábola dos lavradores maus, né? Ela nos fala acerca, né, dos fariseus ali, que Jesus estava falando com eles ali. Jesus estava falando com os fariseus. Então Jesus ele conta esta parábola, mas esta parábola ela é dirigida aos fariseus porque o procedimento deles era esse. Os fariseus, os sacerdotes, os levitas, eles não aceitavam quando vinha um profeta de Deus e dizia que as coisas não estavam indo bem. Eles tratavam, em vez de tratar aquele homem de Deus bem, em vez de dar apoio e analisar o que ele estava falando, investigar, não, eles tratavam mal. Eles procuravam, como diz a palavra aqui, e os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, eles feriam, eles mataram outros e apedrejaram. Eles faziam essas coisas. E quando o Senhor Jesus, ele chega, eles estão fazendo a mesma coisa com o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele conta essas parábolas e os fariseus sentiram que a parábola se encaixava direitinho com as atitudes dele. Hoje também existem alguns lavradores maus que pensam que são os donos da vinha. Em Mateus 21, 34 e 36 nós podemos ver como eles agem. Para eles o Senhor não tinha o direito de enviar os seus servos para receber os seus frutos. Esses lavradores hoje são aqueles que pisam os pequenos sem olhar se estão ferindo ou se estão matando. Eles nos chamam de irmãos até, mas somente pelo interesse de pegar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Esses são os que aniquilam a graça de Deus, que diz que para você receber uma bênção, você precisa dar uma oferta tal, uma oferta X, uma oferta Y. Eles chegam a dizer que se você quiser ter uma colheita extraordinária, você tem que fazer uma semeadura extraordinária. Davi não fez nenhuma semeadura extraordinária, meus irmãos. Davi, Deus pegou ele lá atrás da malhada e colocou ele para ser o pastor de Israel. Porque a gente não pode comprar Deus, não há condições de nós comprarmos a Deus. Então, existem esses filósofos hoje que tentam impedir
o evangelho genuíno, como no tempo de Paulo, gnosticismo, né? Vem com essas filosofias de homem. Mas a palavra de Deus ela é bem clara: de graça recebeste, de graça dai. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que me chama a atenção nesta passagem é que estes lavradores maus são homens que não têm compaixão pelos servos de Deus. Em Mateus 20, versículo de número 10 ao versículo de número 16, a palavra de Deus nos diz: vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja, irmãos, que aqueles que estavam ali na obra mais tempo queriam receber mais do que os outros, se achavam melhores. Não, nós trabalhamos mais, nós temos que receber mais. Mesma coisa quando você chega hoje num lugar, numa obra, onde o ministério já está pronto, eles acham que você não pode desfrutar da bênção de Deus ali. Não, eles acham que você tem que trabalhar, que você tem que fazer mais, que você tem que dar mais oferta, que você não pode desfrutar dos frutos da vinha. A vinha é de Deus, não é deles, né? Mas eles, não. Eles são aqueles que acham que o que eles têm, foram eles que conquistaram com a sua própria força e inteligência, e não querem que os outros tenham o mesmo sucesso que eles tiveram. Terceira coisa aqui também que você pode anotar nesta palavra: eles não temem ao Senhor. Os lavradores maus, eles não temem ao Senhor. Em Mateus 25, 31 a 46, diz assim a palavra do Senhor: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro, e hospedaste-me, estava nu, e vestiste-me, adoeci, e visitaste-me, estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, meus amados e queridos irmãos, veja bem, eles não temem ao Senhor porque não guardam esse mandamento do Senhor de ajudar os mais fracos, os mais necessitados, os mais carentes. Eles são aqueles que não temem ao Senhor porque não guardam os seus mandamentos. Eles pedem ofertas para sustentarem os seus ministérios, porém não dão sequer uma força para ajudar o ministério de quem está começando. Então, observe, meu irmão, que existe como é o lavrador mau. Que tipo de lavrador você tem sido? Você tem que observar que o lavrador mau, ele vai ter que dar contas a Deus, ele vai acertar contas com Deus. O mau lavrador não aceita a graça de Deus sobre a vida dos outros.
O mau lavrador exige que as pessoas pratiquem mais obras para ser abençoadas. O mau lavrador é aquele que pisa nos pequenos e não os ajuda. O mau lavrador também é aquele que não receberá de Deus a vida eterna, né? Porque diz aqui, ó, em Mateus 21, 40 e 41, quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Diz-lhe eles, dará afrontosa morte a seus maus, a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes dê o seu fruto. Então, irmão, nós temos que dar o fruto de Deus. Nós temos que abençoar os necessitados. Nós temos que estender a mão a todos os irmãos. Não é somente aqueles que têm um ministério elevado, que estão aí com seus ministérios na mídia, que têm direito a receber ajuda para estar fazendo a obra de Deus, não. Todos. Quantos missionários não estão passando fome nos campos missionários, não estão sendo perseguidos, padecendo frio e todo tipo de necessidade nos campos missionários e não recebe uma ajuda sequer, né? Nós temos, irmãos, que nos ajudar uns aos outros, não somente a esses abastados e ricos que já estão milionários, aí já estão com seus aviões a jato, com suas mansões em Manhattan, né? Com dinheiro nas suas contas bancárias aí, né? Cheio dos dinheiro. E quanto ao pobrezinho, aos missionários que estão lá no campo sofrendo, nada dá, né? Nós devemos ajudar a todos, porque isso agrada a Deus. E que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.